A polícia algemou uma general negra por responder com insolência, e um único telefonema para o Pentágono acabou com as carreiras de alguns oficiais. O abuso de autoridade contra uma alta patente militar expôs um sistema que discrimina até aqueles que dedicaram suas vidas a defender o país. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. As luzes azuis e vermelhas das sirenes dançavam sobre o asfalto úmido de Jardim das Rosas, refletindo-se no capô do sedã prata, que avançava com cautela pela avenida principal. Dentro do veículo, Alessandra Ribeiro ajustou o retrovisor, observando a movimentação dos guardas civis, que sinalizavam para que os motoristas encostassem. A noite de quarta-feira em São Paulo estava abafada, com aquela umidade típica que fazia a roupa grudar na pele. A general manteve a expressão neutra enquanto diminuía a velocidade. Aos 52 anos, Alessandra era mulher negra, com a mais alta patente no corpo de fuzileiros navais do Brasil. Mas naquela noite, vestida em trajes civis, calça social escura e camisa de botão, parecia apenas mais uma motorista voltando para casa. Documentos, por favor. Me solicitou o guarda, iluminando o interior do automóvel com uma lanterna potente. Alessandra entregou sua carteira de habilitação sem revelar sua identidade militar. Seus olhos atentos registravam cada detalhe do procedimento, cada gesto, cada palavra. Esta não era uma simples viagem noturna. A militar estava em uma missão velada, autorizada pelo próprio Ministério da Defesa. Nas últimas semanas, denúncias de abordagens discriminatórias nas blitz organizadas pela Guarda Civil Metropolitana haviam chegado aos canais oficiais com frequência alarmante. Moradores da Zona Leste, seu destino naquela noite eram os mais afetados. A senhora está vindo de onde? Para onde vai a esta hora? Perguntou o guarda com um tom que oscilava entre rotineiro e suspeitoso. Alessandra respondeu com tranquilidade, mantendo sua cobertura. Enquanto isso, sua mente treinada catalogava cada aspecto da abordagem, comparando com os protocolos oficiais que conhecia tão bem. Ao redor, outros veículos eram parados. A oficial notou o padrão. Carros mais simples recebiam atenção especial, enquanto SUVs de luxo passavam com apenas um aceno. Um jovem negro foi retirado de seu carro a poucos metros dali, enquanto um empresário de meia-idade, em um sedã importado, recebia sorrisos e cumprimentos. O relógio inteligente no pulso de Alessandra registrava discretamente o áudio da conversa. A general havia sido designada pessoalmente para esta investigação, após relatos preocupantes chegarem ao alto comando. Sua missão era clara: documentar, analisar e reportar as condições reais dessas operações, que, segundo as denúncias, estavam se tornando instrumentos de discriminação institucionalizada. Pode seguir, disse finalmente o guarda, devolvendo seus documentos. Alessandra agradeceu com um aceno discreto e acelerou suavemente. Ninguém naquela blitz fazia ideia de quem ela realmente era, nem do furacão que estava prestes a desencadear no sistema. A militar seguiu em direção à Zona Leste, onde testemunhas a aguardavam para compartilhar suas experiências. Pare o veículo e desligue o motor. A ordem veio acompanhada do gesto imperativo do sargento Leandro Vasconcelos, que apontava a lanterna diretamente nos olhos de Alessandra. Ao lado dele, o capitão Gustavo Freitas observava com um sorriso enviesado, cruzando os braços sobre o uniforme impecavelmente passado da Guarda Civil Metropolitana. Alessandra baixou o vidro do sedã com calma, mantendo as mãos visíveis sobre o volante, conforme os protocolos que ela própria ajudara a estabelecer nas Forças Armadas. Boa noite. Posso saber o motivo da abordagem? Perguntou a general com voz firme, mas educada. Documentos primeiro, perguntas depois, retrucou Vasconcelos, estendendo a mão com impaciência, enquanto entregava sua carteira de habilitação. Alessandra insistiu. Pela lei, o senhor precisa informar o motivo da abordagem.
O capitão Freitas se aproximou, inclinando-se na janela. Temos aqui uma advogada de internet, Vasconcelos. Essas pessoas adoram ensinar nosso trabalho. Não sou advogada, respondeu Alessandra com serenidade. Sou militar e conheço os procedimentos corretos. Foi quando o semblante de Freitas mudou completamente. Saia do carro agora. Quem pensa que é para falar assim como autoridade? Alessandra abriu a porta lentamente e, ao se levantar, apresentou sua identificação militar completa. General Alessandra Ribeiro, Corpo de Fuzileiros Navais. Os dois oficiais trocaram olhares rápidos, mas o capitão logo recuperou a postura autoritária. Acha que um cartão bonito impressiona? Vire-se e coloque as mãos na cabeça. Isso é um absurdo. Antes que pudesse terminar, a general foi empurrada contra o automóvel. Vasconcelos torceu seus braços para trás com força desnecessária, enquanto Freitas colocava as algemas em seus pulsos, apertando-as até que cortassem sua pele. Essa é para você aprender a não ser insolente, sussurrou o capitão próximo ao seu ouvido. Gente como você que acha que é importante precisa entender quem manda nas ruas. Enquanto era conduzida rudemente para a viatura, Alessandra sentiu a vibração discreta em seu pulso. Seu relógio inteligente havia detectado a mudança brusca em seus batimentos cardíacos e a pressão anormal nos pulsos. O protocolo Delta estava ativado. Ela não para de falar, reclamou o sargento, empurrando-a para dentro do veículo policial. Deve ser daquelas que assistiu série de polícia e agora quer dar aula. Freitas riu, fechando a porta da viatura com força. Vamos ver se continua falante na delegacia. Lá não tem câmera nem microfone para registrar seu showzinho. O que os dois não perceberam foi o pequeno LED azul piscando no relógio da general. Em algum lugar em Brasília, um alerta acabava de acender no centro de comando das Forças Armadas. A engrenagem da justiça começava a girar, silenciosa, mas implacável. Alessandra Ribeiro permanecia impassível no banco traseiro da viatura, as algemas apertando seus pulsos com força desnecessária. O interior do veículo cheirava a cigarro velho e desinfetante barato. Através da grade metálica que a separava dos oficiais, ela observava as ruas de São Paulo passando pela janela, mantendo a respiração controlada, como aprendera nos treinamentos de resistência. Essa aí deve ser daquelas que acham que sabem mais que todo mundo, comentou o sargento Leandro Vasconcelos, olhando pelo retrovisor com um sorriso debochado. Viu como ficou toda ofendidinha quando pedimos os documentos? O capitão Gustavo Freitas riu, acelerando bruscamente ao passar por um quebra-molas. Gente metida é o que não falta nesse país. Depois querem respeito. A general não respondeu às provocações. Seus 52 anos de vida, muitos deles dedicados às Forças Armadas, haviam lhe ensinado que o silêncio, às vezes, era a arma mais poderosa. Discretamente, pressionou 2 vezes o botão lateral de seu relógio inteligente. O dispositivo vibrou suavemente contra seu pulso, confirmando a ativação do alerta. O que os guardas não sabiam era que o transmissor militar, costurado na costura interna de sua jaqueta de couro, já estava enviando um sinal criptografado diretamente para o Ministério da Defesa. O protocolo Delta, reservado para situações de emergência envolvendo oficiais de alta patente, havia sido acionado automaticamente. Vai ficar calado agora. Cadê aquela língua afiada? Du provocou Freitas, fazendo uma curva fechada que jogou Alessandra Ribeiro contra a porta. Ela apenas ajeitou a postura e continuou em silêncio. Em sua mente, visualizava o procedimento padrão que estaria acontecendo naquele exato momento. O sinal chegando à central de comunicações, a identificação de seu código pessoal. O alerta subindo pelos canais hierárquicos até atingir o gabinete do ministro. A viatura cortava as avenidas em direção à Team 7 delegacia. Nenhum dos 2 homens percebia que, enquanto riam e trocavam comentários depreciativos, suas carreiras estavam prestes a desmoronar. A mulher que tratavam com desdém não era apenas uma oficial de alta patente, mas também uma estrategista treinada para missões de inteligência.
Quando o veículo finalmente estacionou no pátio da delegacia, Alessandra sabia que o cronômetro já estava correndo. Em algum lugar de Brasília, ordens estavam sendo emitidas, equipes mobilizadas. A alta cúpula das Forças Armadas não apenas estava ciente da situação, estava em movimento. "Chegamos ao seu novo lar temporário, madame", anunciou Vasconcelos, abrindo a porta traseira com um floreio zombeteiro. A general desceu do automóvel com dignidade, mesmo com as mãos presas. O que viria a seguir seria apenas uma questão de tempo. Na delegacia, o ambiente era tenso e carregado. Alessandra Ribeiro permanecia sentada na sala de depoimentos, as marcas das algemas ainda visíveis em seus pulsos. Do outro lado do vidro, o delegado assistente Rodrigo Monteiro folheava os documentos de identificação da detida com crescente inquietação. Algo não se encaixava naquela história. "General do Corpo de Fuzileiros Navais", murmurou para si mesmo enquanto examinava o distintivo militar. Rodrigo havia servido nas Forças Armadas antes de ingressar na Polícia Civil e reconheceu imediatamente a autenticidade daquelas credenciais. Não era uma falsificação, como sugerira o capitão Freitas. O delegado assistente observou a mulher através do vidro. Alessandra mantinha a postura ereta mesmo após a humilhação sofrida. Seus olhos refletiam não medo, mas uma calma calculada que só os anos de treinamento militar poderiam conceder. Rodrigo sentiu um nó no estômago ao lembrar do irmão detido injustamente em uma blitz semelhante meses atrás. "Com licença", disse ele ao entrar na sala de depoimentos. "General Ribeiro, sou Rodrigo Monteiro. Servi nos fuzileiros por 8 anos. A expressão de Alessandra suavizou-se levemente. "Então sabe que não deveria estar aqui, delegado?" "Sim, senhora", respondeu sentando-se à sua frente. "Algo não está certo nesta abordagem." Enquanto conversavam em voz baixa, Rodrigo digitava discretamente em seu computador, acessando o sistema interno da delegacia. Cruzava dados de outras ocorrências registradas pelos mesmos oficiais, Vasconcelos e Freitas. Um padrão começava a emergir na tela. Dezenas de abordagens em bairros periféricos, principalmente contra pessoas negras, com alegações vagas de desacato ou atitude suspeita. "Isso não é coincidência", pensou, enquanto imprimia alguns relatórios. A maioria das ocorrências sequer tinha segmento processual, servindo apenas para intimidar e humilhar. "Vou providenciar sua liberação imediata", informou a general. "Mas antes, preciso que saiba que esses oficiais têm histórico." Alessandra assentiu. "É exatamente por isso que eu estava naquela rua, delegado Monteiro." Do lado de fora da sala, o telefone tocou. Era o Ministério da Defesa, solicitando informações sobre a detenção de um de seus oficiais superiores. O clima na delegacia mudou drasticamente. Rodrigo guardou os relatórios em uma pasta e a colocou discretamente em sua gaveta. Sabia que aquela noite marcaria o início de algo maior. Enquanto o capitão Freitas entrava atrasado na delegacia, tentando justificar suas ações, o delegado agora precisava decidir como usá-las, sem colocar a própria carreira e talvez a própria vida em risco. Na Câmara Municipal de São Paulo, o burburinho era incessante. Ronaldo Campos caminhava pelos corredores com o celular grudado ao ouvido, gesticulando nervosamente enquanto tentava controlar o estrago. O vereador, principal arquiteto da lei das blitz seguras, sabia que sua reputação estava por um fio. 3 assessores o seguiam de perto, anotando freneticamente suas ordens. "Não me interessa como, mas quero aqueles 2 vivos até amanhã", vociferou Campos, referindo-se ao capitão Gustavo Freitas e ao sargento Leandro Vasconcelos. "E descubram quem é essa tal general? Deve ter algo errado com a documentação dela." Em seu gabinete, o vereador recebeu 2 delegados e um comandante da Guarda Civil. A porta foi trancada, as persianas fechadas. A reunião durou 2 horas e ninguém sorria ao sair.
Campos permaneceu sentado, encarando a parede, onde pendiam suas condecorações por serviços à segurança pública. Enquanto isso, a quilômetros dali, o salão principal da Igreja Batista do Jardim Independência fervilhava com vozes indignadas. Mais de 70 pessoas se apertavam no espaço. Comerciantes com seus aventais ainda vestidos, professores saídos diretamente das escolas, motoristas de aplicativo, donas de pequenos mercados, líderes comunitários. "Meu filho foi detido 3 vezes no mesmo mês", exclamou uma senhora de cabelos grisalhos, segurando 1/3 entre os dedos. "Mas sempre pelos mesmos guardas, sempre com a mesma desculpa." O pastor Emanuel Gomes, respeitado na comunidade por seu trabalho com jovens, tentava organizar as falas. No quadro branco, uma jovem registrava os relatos, datas, locais, nomes de oficiais envolvidos. Os padrões eram claros. As blitzes se concentravam em horários de maior movimento comercial e quase sempre resultavam em apreensões de veículos que só eram liberados mediante taxas questionáveis. "O que aconteceu com a general é apenas a ponta do iceberg", afirmou Dona Marlene, proprietária da farmácia da esquina. Mas desta vez, mexeram com a pessoa errada. Um advogado voluntário explicou que precisavam de provas concretas. 3 comerciantes se adiantaram, oferecendo as gravações de suas câmeras de segurança. Um motorista de ônibus trouxe o registro de ocorrências na linha que cortava o bairro. "Temos que agir rápido", alertou o pastor. "O vereador Campos já deve estar movendo suas peças." Ao final da reunião, formaram um comitê de 5 pessoas para centralizar informações e estabeleceram um canal seguro de comunicação via aplicativo de mensagens. Combinaram nova reunião para o dia seguinte, desta vez com representantes de outros bairros afetados. Enquanto a comunidade se organizava, na Câmara Municipal, Campos recebia uma ligação que o fez empalidecer. O Ministério da Defesa havia solicitado acesso a todos os documentos relacionados à lei das blitz. A blindagem que ele tentava construir começava a mostrar suas primeiras rachaduras. Com as mãos trêmulas, Clara Martins segurava o celular como se carregasse uma bomba. As imagens que havia capturado mostravam muito mais do que uma simples abordagem policial. Escondida na casa de sua tia, em Vila Prudente, a estudante de jornalismo não conseguia dormir direito desde a noite da blitz. "Eles vão me encontrar", pensou, recordando o olhar ameaçador do guarda Paulo Dornelles quando percebeu que ela poderia estar filmando. No vídeo, o capitão Gustavo Freitas aparecia nitidamente ordenando: "Recolham todos os celulares. Não quero ninguém filmando aqui." Após 3 dias de angústia, Clara decidiu procurar o pastor Emanuel Gomes. O religioso, conhecido por seu trabalho com direitos humanos na periferia, ouviu atentamente enquanto assistia às imagens no pequeno dispositivo. "Você fez o certo, filha?", disse ele, colocando a mão no ombro da jovem. "Mas isso não pode ficar apenas conosco." Com a autorização de Clara, o pastor enviou o vídeo para 3 contatos de confiança: uma advogada do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, um jornalista independente e uma deputada estadual, conhecida por denunciar abusos policiais. Em menos de 12 horas, as imagens já circulavam em grupos fechados de mensagens. O momento mais impactante do registro mostrava a general Alessandra Ribeiro sendo arrancada do sedã prata com violência desproporcional, enquanto questionava educadamente o motivo da abordagem. A cena em que o capitão zombava de suas credenciais militares, jogando-as no chão, provocou indignação imediata. "É uma prova irrefutável", declarou a promotora Cláudia Menezes em entrevista coletiva após o vídeo chegar ao Ministério Público Estadual. "Estamos abrindo investigação imediata sobre conduta discriminatória e abuso de autoridade." Nas redes sociais, o vídeo atingiu mais de 2 milhões de visualizações em apenas um dia. Hashtags como Booby Respeito a General e Blitz Racistas dominaram os trending topics nacionais. Veículos de comunicação de todo o país repercutiam o caso.
enquanto especialistas em segurança pública apontavam para o padrão sistemático de discriminação. Na Câmara Municipal, o vereador Ronaldo Campos tentava desesperadamente controlar os danos, convocando uma reunião de emergência com assessores. Precisamos desqualificar esse vídeo e essa menina, ordenou, sem perceber que sua própria secretária gravava a conversa. Enquanto isso, Clara recebia mensagens de apoio de desconhecidos, mas também ameaças veladas. O pastor organizou um esquema de proteção comunitária, com moradores se revezando para acompanhá-la até a faculdade. Nunca imaginei que meu celular pudesse mudar tantas coisas, confessou ela a uma amiga, observando pela janela os carros de reportagem que agora circulavam pelo bairro. Tenho medo, mas não me arrependo. Rodrigo Monteiro observava a fotografia emoldurada sobre sua mesa enquanto digitava o relatório confidencial. Nela, seu irmão mais novo sorria, sem imaginar que 3 semanas depois seria humilhado em uma blitz idêntica à que vitimou a general Alessandra. A diferença: seu irmão não tinha um transmissor militar ou patente para protegê-lo. Você está certo disso? Perguntou a delegada Márcia da Corregedoria, que aguardava no canto da sala. Rodrigo assentiu, inserindo o pendrive no computador. Suas mãos tremiam levemente. Não era apenas um ato de coragem profissional, era pessoal. Há 6 meses, seu irmão havia sido abordado, agredido e detido por desacato quando questionou o motivo da abordagem. O caso foi arquivado sem investigação. Aqui estão todos os registros de blitz dos últimos 18 meses, explicou Rodrigo, abrindo pastas digitais organizadas por data. Perceba como a frequência triplica nos bairros periféricos após a aprovação da lei do vereador Campos. A delegada aproximou-se, ajustando os óculos enquanto analisava os gráficos. Os dados mostravam um padrão inquestionável. As abordagens em bairros como Jardim Independência e Sapopemba haviam aumentado exponencialmente, enquanto áreas nobres permaneciam praticamente intocadas. Isso não é tudo, continuou o ex-oficial dos fuzileiros navais, abrindo outro arquivo. Encontrei e-mails trocados entre o capitão Freitas e o gabinete de Campos. Eles discutem áreas prioritárias que coincidem exatamente com terrenos que o vereador adquiriu nos últimos 2 anos. Na tela, documentos internos mostravam investigações preliminares que foram misteriosamente interrompidas. Em um deles, o nome do vereador aparecia sublinhado com a observação: encerrar por determinação superior. Meu irmão perdeu o emprego depois da detenção, concluiu Rodrigo, fechando o pendrive com firmeza. Ficou com antecedentes criminais por algo que não fez, revelou Rodrigo, a voz firme mesmo diante da emoção contida. Quantos outros tiveram suas vidas destruídas por esse esquema? A delegada da Corregedoria copiou os arquivos para seu dispositivo oficial, registrando formalmente a entrega do material. Isso vai muito além de abuso de autoridade, comentou. Estamos falando de corrupção sistêmica. Rodrigo fechou o computador, consciente do risco que corria. Sabia que, ao entregar aquelas provas, tornava-se alvo. Mas a imagem do irmão, somada à dignidade inabalável da general Verônica Cardoso durante a detenção injusta, dava-lhe a certeza de estar fazendo o certo. O capitão Mendes e o sargento Queiroz são apenas a ponta visível, concluiu. Esta operação tem raízes profundas na Câmara Municipal. Quando a delegada saiu, Rodrigo observou pela janela o movimento da rua. Em algum lugar da cidade, o vereador Ronaldo Campos ainda acreditava estar protegido. Isso estava prestes a mudar. A repercussão do vídeo de Aline Park se espalhou como fogo em palha seca. Em menos de 48 horas, as imagens da general Verônica Cardoso, sendo algemada, atingiram mais de 3 milhões de visualizações nas redes sociais. A pressão pública foi imediata e avassaladora. O Ministério da Justiça, em pronunciamento oficial, determinou intervenção federal temporária nas operações de blitz da capital paulista.
Não podemos tolerar abusos sistemáticos contra cidadãos, especialmente quando motivados por discriminação, declarou o ministro. Em coletiva transmitida nacionalmente, na Prefeitura de São Paulo, o clima era de crise. Acuado por manifestações em frente ao edifício, o prefeito convocou entrevista extraordinária. Determino a suspensão imediata da polêmica Lei das Blitz Seguras, de autoria do vereador Ronaldo Campos. Até que se apurem todas as denúncias, haverá revisão completa dos protocolos de abordagem, afirmou, visivelmente constrangido diante das câmeras. Enquanto isso, o sargento Éder Queiroz e o capitão Mauro Mendes receberam notificações oficiais de afastamento. Foram proibidos de acessar as dependências da Guarda Civil Metropolitana e seus distintivos e armas recolhidos. A notícia correu pelos corredores da corporação, dividindo opiniões e gerando burburinho entre os colegas. Nos bastidores, Mendes agia com desespero. Em uma sala reservada do Sindicato dos Guardas Civis, reuniu 3 oficiais de sua confiança. Precisamos nos antecipar. Aqueles relatórios de ocorrência da Zona Leste, vocês sabem quais, sussurrou, passando a mão nervosamente pelo cabelo grisalho. Queiroz, por sua vez, tentava contato com o gabinete de Campos. Suas mensagens ficavam sem resposta. O político, que antes se gabava da proximidade com a Guarda Civil, agora evitava qualquer associação com os oficiais envolvidos no escândalo. Na 550ª delegacia, o delegado assistente Rodrigo Ribeiro observava atentamente o desenrolar dos acontecimentos. Com acesso privilegiado ao sistema, monitorava tentativas suspeitas de alteração em registros digitais. Sua experiência como ex-fuzileiro naval dava-lhe frieza para documentar cada movimento irregular. A general Verônica Cardoso, já em liberdade, participava de reuniões no Ministério da Defesa. Sua postura serena contrastava com a gravidade da situação. Enquanto apresentava relatórios detalhados, seu celular não parava de receber notificações, mensagens de apoio de moradores da Zona Leste agradecendo sua coragem. O cerco se fechava. Para os oficiais envolvidos, cada hora que passava diminuía suas chances de escapar ilesos. Para a comunidade, finalmente surgia um vislumbre de justiça. As ruas do Jardim Independência e de Sapopemba respiravam um ar diferente. Sem as constantes blitzes que marcavam o cotidiano dos moradores, uma tranquilidade quase esquecida pairava sobre os bairros da Zona Leste. Crianças que antes se recolhiam ao primeiro sinal de viaturas, agora brincavam livremente na praça central até o anoitecer, suas risadas preenchendo o espaço antes dominado por sirenes e ordens ríspidas. No mercadinho do Seu Antônio, na esquina da principal avenida de Sapopemba, o movimento crescia visivelmente. Moradores que evitavam sair após as 18 horas, agora faziam compras tranquilamente, conversando nas calçadas, sem o constante olhar para trás. É como se tivéssemos recuperado nosso bairro, comentou uma senhora enquanto escolhia frutas frescas, sem receio de ser abordada no caminho de volta para casa. Nos estabelecimentos locais, os comerciantes notavam a diferença. O bar da Dona Maria, que costumava fechar cedo por medo das abordagens policiais, agora mantinha as portas abertas até mais tarde. Famílias ocupavam as mesas de plástico na calçada, compartilhando momentos antes impensáveis naquele horário. Verônica Cardoso observava essas mudanças com satisfação contida durante uma visita discreta ao bairro. A general caminhava pelas ruas sem uniforme, notando como os espaços públicos voltavam a cumprir sua função social. Crianças jogavam bola na quadra da escola municipal até quase 21 horas, algo impensável semanas antes, quando a presença das viaturas do capitão Mendes e do sargento Queiroz era constante. Porém, sob a superfície da aparente normalidade, persistia um receio silencioso. Nas conversas de esquina, moradores ainda baixavam a voz ao mencionar a polícia.
Alguns olhavam por cima do ombro antes de comentar sobre o afastamento dos oficiais. Eles têm amigos, sabem onde moramos, sussurrou um jovem entregador para Verônica, sem saber que falava com a responsável pela intervenção. No Centro Comunitário do Jardim Independência, Aline Park organizava uma reunião com líderes locais. A estudante de jornalismo havia se tornado uma referência após a divulgação do vídeo, mas também sentia o peso da exposição. Conquistamos um respiro, não o fim da luta, explicou Verônica aos presentes, distribuindo panfletos sobre direitos durante abordagens policiais. Rodrigo Ribeiro, em visita não oficial ao bairro, percebeu que a sensação de liberdade era tão celebrada quanto frágil. Olhares desconfiados denunciavam cicatrizes de uma relação rompida entre comunidade e autoridades, feridas que levariam tempo para sarar. A ausência das blitzes não criava um vazio de segurança, como afirmavam os defensores de Ronaldo Pires, mas sim o espaço para a vida que sempre deveria ter existido ali. O exemplo de Aline Park reverberou pela Zona Leste como uma onda silenciosa de coragem. 3 dias após a viralização do vídeo, moradores começaram a apresentar seus próprios registros. Uma senhora de Sapopemba trouxe um áudio gravado em seu celular, no qual o sargento Éder Queiroz exigia pagamento para liberar seu filho de uma abordagem. Um motorista de aplicativo mostrou filmagens da câmera interna do veículo, evidenciando que o capitão Mauro Mendes selecionava apenas jovens negros para a revista completa, enquanto passava rapidamente por passageiros brancos. É como se tivéssemos aberto as comportas, comentou Rodrigo ao receber uma caixa com mais de 30 depoimentos escritos. Até tarde da noite, ele organizava metodicamente cada evidência. Sua mesa antes vazia agora transbordando relatos de extorsão, intimidação e discriminação sistemática. A Promotoria de Direitos Humanos, em parceria com a Defensoria Pública, montou um grupo especial no Salão Paroquial da Igreja Batista do Jardim Independência. Advogados voluntários catalogavam casos, enquanto defensores públicos identificavam processos que poderiam ser anulados. Uma jovem advogada descobriu um padrão alarmante. Mais de 80% das abordagens resultavam em acusações contra pessoas negras e pardas, mesmo em bairros de população majoritariamente branca. Verônica Cardoso visitou o mutirão discretamente numa quinta-feira. Ainda em roupas civis, conversou com cada voluntário e testemunha. O que vocês estão fazendo aqui não é apenas justiça individual. É reconstrução institucional, afirmou, examinando pilhas de documentos organizados por gravidade e região. Na semana seguinte, o juiz da Vara Criminal da Zona Leste anulou 27 processos baseados exclusivamente em depoimentos dos oficiais afastados. Um jovem que passara 3 meses detido por desacato foi libertado ao surgir um vídeo de comerciante mostrando que ele apenas questionava a razão da abordagem. O vereador Ronaldo Pires tentou desqualificar as provas em entrevista coletiva, chamando-as de montagens feitas por militantes. Sua declaração, porém, gerou indignação quando famílias inteiras apareceram com registros de pagamentos feitos para evitar detenções arbitrárias. Aline, agora protegida por um programa especial do Ministério da Justiça, continuava suas aulas de jornalismo, mas havia se tornado símbolo silencioso de resistência. Sua coragem inspirou uma rede de vigilância cidadã que transformava smartphones em ferramentas de fiscalização. Eles têm as viaturas, mas nós temos a verdade. E, finalmente, a verdade está sendo ouvida, comentou uma moradora do Jardim Independência. Enquanto a investigação avançava rapidamente, o capitão Mauro Mendes encarou a realidade que tanto temia. Sentado em uma sala fria da corregedoria, folheava nervosamente o dossiê, detalhando suas infrações. Seu rosto, outrora confiante, agora refletia o desespero de quem via o castelo de cartas desmoronar. Posso fornecer nomes maiores, murmurou ao promotor, mãos trêmulas segurando um copo d'água.
Tenho registros de todas as orientações que recebemos, inclusive do gabinete do vereador Ronaldo Pires. Enquanto o capitão negociava a delação premiada, o sargento Éder Queiroz seguia caminho diferente. Após sacar suas economias e vender o automóvel às pressas, comprou passagem para o Paraguai, tentando passar despercebido no saguão do aeroporto de Congonhas. "Senhor Queiroz", chamou uma voz firme. 2 agentes da Polícia Federal bloquearam sua passagem. "O senhor está detido por tentativa de evasão durante investigação em curso. As algemas que ele tantas vezes aplicara a outros agora apertavam seus próprios pulsos." A ironia não passou despercebida pelos passageiros, que filmavam discretamente a cena com seus smartphones. Na mesma tarde, a Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana convocou entrevista coletiva. A corregedora-chefe, expressão severa, anunciou a abertura de investigação sobre um esquema sistemático de propinas e metas de abordagens. "Temos evidências de que existiam metas mensais em determinados bairros. Indícios de que multas e apreensões geravam bonificações extraoficiais aos agentes envolvidos", explicou aos jornalistas. Nos corredores da delegacia onde tudo começou, Rodrigo Ribeiro observava o noticiário em seu computador. Permitindo-se um breve sorriso, pensou que seu irmão, injustamente detido meses antes, talvez finalmente veria a justiça. Em seu escritório no Ministério da Defesa, a general Verônica Cardoso recebia atualizações em tempo real. Humilhada e algemada semanas antes, agora acompanhava com serena satisfação o desmantelamento de um sistema corrupto que prejudicava milhares de cidadãos. "Não é sobre vingança", comentou a um assessor. "É sobre responsabilidade." Enquanto isso, nas redes sociais, o vídeo da prisão de Queiroz viralizava, acompanhado de hashtags como "Rique Justiça Realizada" e "Ei Fim da Impunidade". A justiça, que por tanto tempo pareceu cega, finalmente mostrava que podia enxergar. O repórter investigativo Carlos Monteiro, do jornal Folha de São Paulo, recebeu uma dica anônima que mudaria o rumo das investigações. Após semanas de apuração, sua equipe descobriu que Ronaldo Pires havia adquirido 17 imóveis em áreas estratégicas da Zona Leste nos últimos 3 anos, todos por valores muito abaixo do mercado. As propriedades coincidiam exatamente com os períodos de intensificação das blitzes nesses bairros. Utilizando laranjas e empresas de fachada para mascarar transações, o vereador não contava que a verdade chegaria às mãos de jornalistas determinados. Os documentos revelavam que, após a desvalorização causada pela insegurança e abordagens arbitrárias, os imóveis comprados por Pires se valorizavam significativamente, configurando um esquema de enriquecimento constantes. Pires adquiria casas e pequenos comércios por valores irrisórios. Meses depois, quando a prefeitura anunciava projetos de requalificação urbana, muitos deles propostos pelo próprio vereador, os imóveis eram revendidos com lucros que chegavam a 200%. Verônica Cardoso não escondeu sua indignação ao comentar o esquema em entrevista. "Não se trata apenas de racismo institucional, é um projeto econômico perverso", afirmou a general, com olhos refletindo raiva e determinação. Imediatamente, encaminhou toda a documentação ao Ministério Público Federal. No dia seguinte, moradores de Sapopemba reconheceram nas fotos da reportagem o pequeno mercado da família Santos, forçada a vender após sucessivas abordagens que afastavam os clientes. O estabelecimento agora abrigava uma farmácia de rede nacional, vendida por uma das empresas de Ronaldo Pires, por quase $1 milhão. O escândalo ganhou proporções nacionais quando a deputada federal Mariana Alves apresentou as provas no plenário da Câmara. Este caso expõe como a segurança pública pode ser manipulada para servir a interesses imobiliários, declarou.
exibindo gráficos que correlacionavam o aumento das blitzes à desvalorização de imóveis nos bairros periféricos. Nas redes sociais, a hashtag Pires Cadeia se tornou tendência. Manifestantes ocuparam a frente da Câmara Municipal de São Paulo, enquanto outros grupos realizavam protestos em frente às propriedades vinculadas ao esquema. Rodrigo Ribeiro, incansável, localizou antigos funcionários do gabinete do vereador dispostos a testemunhar. Um deles confirmou ter ouvido Pires instruir o capitão Mendes sobre quais ruas deveriam receber atenção especial das viaturas. Encurralado pelas evidências, o vereador convocou uma coletiva de imprensa, mas cancelou minutos antes, quando o Tribunal de Justiça autorizou mandados de busca e apreensão em seus endereços. O império de impunidade começava a ruir, tijolo por tijolo. Apesar dos avanços, o medo ainda pairava sobre a Zona Leste. Nas ruas de Sapopemba e Jardim Independência, muitos moradores desviavam o olhar ao serem questionados sobre testemunhar contra policiais. A sombra das represálias era real. Todos conheciam alguém que já havia recebido visitas noturnas após denunciar abusos. Verônica Cardoso percebeu que precisava de uma estratégia diferente. Utilizando sua influência no Ministério da Defesa, estabeleceu um programa federal de proteção a testemunhas específico para casos de violência policial. Não podemos pedir que as pessoas arrisquem tudo sem garantias, explicou durante reunião tensa com promotores. A Igreja Batista do Jardim Independência tornou-se um ponto de encontro central. Protegidos por paredes que transmitiam confiança, dezenas de moradores começaram a compartilhar suas histórias. Verônica ouvia cada relato com a atenção de um briefing militar. Em uma dessas reuniões, uma senhora de 70 anos descreveu como seu neto fora humilhado em uma blitz comandada por Éder Queiroz. Rodrigo Ribeiro também participava, trazendo documentos que comprovavam padrões sistemáticos de abuso. Ainda não confio totalmente, confessou Aline Park durante um encontro na Associação de Moradores de Vila Prudente. A estudante, que havia arriscado muito ao gravar o vídeo, ainda olhava por cima do ombro ao caminhar pelas ruas. Mas se não fizermos nada agora, quando faremos? A reconstrução da confiança era lenta. Verônica repetia em cada reunião: não prometo um mundo perfeito. Estou oferecendo ferramentas para que lutem com mais segurança. Gradualmente, o número de depoimentos cresceu. Uma rede de proteção comunitária se formou, com advogados voluntários e canais diretos com a corregedoria. Quando um policial tentou intimidar uma testemunha no Jardim Independência, 3 viaturas federais chegaram em minutos. O vereador Ronaldo Pires observava com crescente preocupação. Seus aliados na Guarda Civil Metropolitana relatavam que o caso da General desmoronava todo um sistema de controle territorial. A confiança ainda era frágil, como o cristal recém-formado, mas pela primeira vez em décadas, os moradores da Zona Leste acreditavam que suas vozes poderiam gerar mudanças reais. 6 meses após a fatídica noite em Campo Belo, o caso de Verônica Cardoso transformou-se em símbolo nacional de resistência contra abusos policiais. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, um silêncio respeitoso preenchia a sala enquanto a general se dirigia ao microfone. Vestida com uniforme completo de gala, insígnias do Corpo de Fuzileiros reluzindo, ela representava não apenas as Forças Armadas, mas todos que já haviam sido silenciados. O que enfrentei naquela noite não foi exceção, mas regra para muitos brasileiros, declarou com voz firme. Relatou cada detalhe da abordagem, desde algemas apertadas até as piadas racistas dentro da viatura. Parlamentares e jornalistas anotavam cada palavra enquanto ela detalhava o sistema de cotas de abordagens que havia descoberto. Na primeira fila, Rodrigo Ribeiro acompanhava atentamente. Seu trabalho meticuloso havia permitido que 342 processos já fossem anulados pelo Tribunal de Justiça.
Não buscamos vingança. Buscamos justiça e reforma, disse Verônica, apresentando gráficos comparativos entre bairros nobres e periféricos, evidenciando a disparidade gritante. O Ministério da Justiça, pressionado pelo clamor público e pelo vídeo de Aline Park, implementou o Programa Nacional de Revisão de Abordagens Policiais, incluindo a presença obrigatória de defensores públicos em todas as blitzes, garantindo respeito aos direitos básicos. Na comunidade do Jardim Independência, moradores assistiam à transmissão ao vivo na igreja local. Aline, reconhecida como a jovem que desafiou o sistema, sorria discretamente. Seu ato de coragem inspirou dezenas de outras testemunhas a compartilharem suas próprias experiências. Esta é apenas uma vitória parcial, alertou Verônica ao final do depoimento. O verdadeiro desafio será reconstruir a confiança entre comunidades e instituições de segurança. Enquanto isso, nos corredores do Fórum Criminal, o ex-capitão Mendes aguardava julgamento. Abandonado pelos antigos aliados, finalmente percebia que o sistema que ajudara a criar estava desmoronando ao seu redor. O vereador Pires enfrentava uma CPI por seu envolvimento em esquemas de especulação imobiliária nas áreas mais afetadas pelas blitzes. Ao deixar a Assembleia, Verônica foi recebida por um grupo de crianças de escolas públicas da Zona Leste. Uma menina lhe entregou um desenho. Uma mulher em uniforme de pé, enquanto as algemas jaziam quebradas no chão. A mensagem era clara. O medo começava a dar lugar à esperança. Após 6 meses de intensas negociações e pressão popular, o Congresso Nacional aprovou por ampla maioria a Lei do Enforcement Justo. A legislação, considerada histórica, proíbe expressamente a criação de cotas de abordagens e exige transparência total em todas as blitzes no país. Durante a votação, parlamentares de diversos partidos citaram o caso de Verônica Cardoso como catalisador da mudança. O que aconteceu com a General Cardoso poderia ter sido apenas mais um caso abafado, mas se tornou um ponto de virada para a nossa democracia, declarou a relatora do projeto, emocionada. A nova lei determina a obrigatoriedade de câmeras corporais com transmissão em tempo real, presença de ouvidores independentes em operações de grande porte, e a criação de um banco de dados nacional para monitorar padrões de abordagem, permitindo identificar rapidamente desvios que indiquem discriminação racial ou social. No Ministério da Defesa, Verônica recebeu a notícia com sua habitual serenidade. Instituições funcionam quando pessoas corajosas as fazem funcionar, disse, dedicando a vitória às comunidades da Zona Leste de São Paulo, que por anos sofreram com abordagens abusivas. A imprensa destacou o papel de Aline Park, cuja gravação se tornou símbolo da resistência civil. A estudante, agora contratada por um grande portal, declarou: "Não foi heroísmo, apenas o mínimo que qualquer cidadão deve fazer diante da injustiça." Rodrigo Ribeiro também foi celebrado pela coragem de compartilhar documentos sigilosos. Enquanto isso, o ex-vereador Ronaldo Pires aguardava julgamento por corrupção passiva e formação de quadrilha, com bloqueio de milhões de reais em bens. Na Câmara Municipal, uma moção de aplausos homenageou Verônica, Aline e Rodrigo, reconhecendo-os como guardiões da cidadania. O documento aprovado destacou que a verdadeira segurança pública só existe quando respeita a dignidade de todos, independentemente de cor, classe ou endereço. A lei entraria em vigor em 60 dias, tempo necessário para que corporações de todo o país adaptassem protocolos e treinassem efetivos. Na Avenida Cangaíba, antes palco de longas filas e motoristas apreensivos, a liberdade era quase palpável. Um menino de 10 anos pedalava sua bicicleta vermelha, cruzando a via com um sorriso despreocupado. Bona Margarida, comerciante local há mais de 20 anos, observava da porta de seu mercado. Antes, ninguém saía de casa depois das 19 horas. Agora olha só isso, comentou para uma cliente,
apontando para as famílias passeando pelas calçadas. No antigo ponto fixo das blitzes comandadas por Mendes e Queiroz, erguiam-se tendas brancas. A Associação de Moradores do Jardim Independência, em parceria com a Defensoria Pública, organizou uma clínica gratuita para a revisão de antecedentes criminais. Dezenas de pessoas formavam filas por escolha própria. Aline Park ajudava a organizar os atendimentos, transformando seu trabalho de conclusão de curso em documentário sobre a resistência da comunidade. Muita gente aqui carrega marcas injustas por causa daquelas abordagens, explicava aos voluntários. Rodrigo Ribeiro chegou discretamente, carregando pastas com documentos essenciais para a revisão de processos. Conseguimos mais 50 processos aprovados para anulação, informou a coordenadora do evento. Uma senhora idosa aproximou-se timidamente. O senhor pode me ajudar? Meu neto foi detido no ano passado, numa dessas blitzes. Ele perdeu o emprego por causa da ficha suja. Enquanto Rodrigo atendia a senhora, crianças brincavam ao redor das tendas. Um grafite recém-pintado no muro mostrava uma pomba branca quebrando algemas. Abaixo, letras coloridas anunciavam: onde havia medo, plantamos justiça. O sol começava a se pôr e jovens músicos montaram instrumentos na praça. As primeiras notas de samba ecoaram pelo espaço, que meses antes só conhecia o som de sirenes e ordens ríspidas. Na Academia Militar das Agulhas Negras, a luz da manhã iluminava o auditório. Verônica Cardoso ajustou o microfone diante de 200 cadetes. Reconhecida nacionalmente, ministrava uma palestra sobre ética nas abordagens policiais. A verdade não respeita patente e justiça não é poesia, precisa funcionar, declarou com serenidade. O uniforme não nos coloca acima da lei, mas nos impõe responsabilidade maior. Ela falava sem rancor, descrevendo como um abuso de autoridade desencadeou transformação nacional nas políticas de segurança. Citou Rodrigo, cuja coragem expôs as irregularidades, e Aline, que arriscou sua segurança para documentar a injustiça. Serão testados não nos momentos de glória, mas nas escolhas silenciosas. Quando ninguém estiver olhando, quando a câmera estiver desligada, quando o poder parecer absoluto, é aí que se revela o verdadeiro caráter. Ao final da palestra, um cadete levantou a mão. General, a senhora se arrepende de ter enfrentado aquela situação sozinha? Verônica sorriu. Nunca estamos sozinhos quando lutamos pelo que é certo. Cada pessoa que decide agir corretamente fortalece os outros. Após os aplausos, o comandante da academia entregou-lhe um envelope. Dentro, uma carta assinada por dezenas de moradores da Zona Leste, comerciantes, estudantes e trabalhadores, cujas vidas mudaram desde que as blitzes foram reformuladas. A general guardou o documento no bolso do uniforme. Não era apenas reconhecimento, mas a prova de que a mudança institucional era possível. No caminho de volta, dirigindo entre Resende e o Rio de Janeiro, Verônica refletiu sobre os últimos meses. O cansaço pesava, mas havia algo mais forte, a certeza de que seu trabalho continuaria através daqueles jovens oficiais. O telefone tocou. Rodrigo informava que Ronaldo Pires fora finalmente condenado. Mais uma vitória. Ao cruzar uma blitz na rodovia, Verônica observou policiais trabalhando com defensores públicos, conforme a nova legislação. Ela diminuiu a velocidade, apresentou seus documentos e foi tratada com o respeito que qualquer cidadão merece. A luta não havia terminado, mas um novo capítulo estava sendo escrito.